Ótimo dia para você, então, que acompanha a Clube nesta manhã de segunda-feira, começando o programa Sala de Entrevista, hoje com o advogado trabalhista Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Agora a gente já estabeleceu o contato com o Fabrício. Bom dia, Fabrício. Você nos ouve certinho em Belo Horizonte? Ótima manhã para você. Bom dia, ouço perfeitamente. É um prazer falar com a Rádio Clube 93.9, falar contigo, Fernando, falar com Samanta e com todos os meus conterrâneos, cidadãos de Brasília e de Minas. Pois é, a Samanta hoje que nos faz companhia nesse programa aqui. Mais uma vez, seja bem-vinda, Samanta, para nos ajudar a conduzir uma entrevista muito importante hoje com Fabrício Gonçalves. Muito obrigada, Fernando. Eu que agradeço novamente pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia especial a Fabrício de Matos Gonçalves. Seja muito bem-vindo à sala de entrevista, Fabrício. Eu que agradeço, Samanta. Esse programa ele vem sendo adiado, essa entrevista vem sendo adiada há pelo menos 4 anos, né, Fernando? Acho que desde a presidência do AB de Minas, o Fernando vem me convidando para falar para o sala de entrevista. E foram 3 anos como presidente da OAB, o mandato acabou em 2018, mas como os programas são às segundas, e segunda é um dia muito complexo, porque eu lecionava na PUC segunda de manhã, então nunca tinha essa possibilidade de falar para o programa. E eu programei algumas vezes, em mês de julho, e aí, às vezes, o Fernando é que não estava em Brasília de Minas, às vezes era folga do programa, e por um motivo ou outro, ainda não tinha dado certo. Precisou vir uma pandemia, precisou que marcássemos de maneira remota para que hoje eu participasse com muita alegria do programa Sala de Entrevista. Ou seja, é um programa muito esperado. Muito especial, muito esperado. Eu já fiz esse relatório para a Samanta aqui. Falei tudo que já era, como essa entrevista já era para ter acontecido e não aconteceu. Relatei para ela tudo isso, inclusive falamos ao vivo para os nossos ouvintes. Mas hoje, como você falou, aí durante uma pandemia, uma entrevista remota, a tecnologia nos proporciona isso, né, Fabrício? E a gente, com certeza, fará com você uma entrevista bem interessante nesta manhã. Muitíssimo obrigado. Os agradecimentos são todos meus. Antes da gente começar, vou só ler para os nossos ouvintes um mini currículo do Antônio Fabrício de Matos Gonçalves. Olha, ele é conselheiro federal da OAB Nacional e presidente da CNDS, Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB Federal. Também professor com mestrado em Direito do Trabalho da PUC Minas desde 1999, ex-presidente da OAB Mineira 2016-2018 e ex-presidente da ABRAT 2012-2014. É advogado trabalhista desde 1993, autor de 21 obras jurídicas, cidadão honorário de Belo Horizonte, Uberlândia, Lavras, Araguari, Varginha, Januária, São João da Ponte e Patos de Minas. E a gente falou só do mini currículo. Fabrício, tem toda uma história no judiciário e é essa história que você vai trazer para a gente nessa manhã, não é isso? Vamos falar dessas questões todas, porque o direito está pautado o tempo inteiro agora, né, Fernando? Sobretudo com a pandemia, os reflexos que isso provocou no mundo do trabalho, a atuação da OAB Federal no Supremo Tribunal Federal atingindo a vida das pessoas e positivamente, sobre trabalho remoto, sobre auxílio emergencial. Vamos falar de tudo que o direito vem impactando e ainda nada por acaso, né, Samanta? Amanhã é dia do advogado, então hoje nós vamos falar, dia 11 de agosto, dia do advogado, dia do estudante, dia do garçom, e nós vamos falar aqui, e será uma espécie de celebração também por esse dia, uma forma da Rádio Clube estar homenageando nós, os advogados, aqueles que representam as pessoas, representam o cidadão na justiça em busca de seus direitos, em busca da efetivação da cidadania. Muito bem, vamos começar então, Fabrício. Já nesse início de programa, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre uma certa crise que existe no judiciário. Tem momento que
essas crises do judiciário, elas são mais acentuadas, em outros momentos, não. Amanhã comemora o Dia do Advogado, tem muita coisa a se comemorar na advocacia, mas tem muita coisa também a se refletir. Eu queria que você falasse, principalmente nesse período de crise de saúde pública, muita crise política no país também, crise financeira, como que vocês veem os dilemas também do setor jurídico? Vamos lá, Fernando. O judiciário, ele tem seus problemas, alguns graves, como acho que o principal ou mais grave deles é o fato de, em cidades pequenas, faltar a prestação jurisdicional. Ou seja, em cidades que têm uma vara única, e aí na nossa região temos várias, como São Romão, São João da Ponte, essas cidades ficam sem juízes anos. E a população dessas cidades e do entorno, das cidades que fazem parte dessa comarca, elas ficam sem atendimento do judiciário. Para mim, esse é um problema gigante, enorme, que é a não entrega da prestação jurisdicional para os cidadãos. Fica dependendo de um juiz plantonista que saia de uma das cidades que tem mais de um juiz para atender aquela, o que desfalca aquela cidade, porque as demandas são enormes, a quantidade de juízes é muito inferior do que se precisa, então os cidadãos ficam anos e anos e anos esperando o atendimento da justiça. Além disso, com relação à advocacia, o Estado de Minas Gerais ele não remunera de maneira correta aqueles advogados que trabalham de maneira gratuita, porque a Defensoria Pública não está no estado inteiro, sobretudo no norte de Minas, falta muito a presença dela, então os juízes nomeiam advogados, e esses advogados, de maneira gratuita para o cidadão, eles trabalham, mas teriam que receber do Estado e que também não recebem. E aí é um grande problema. E aí veio, além desta questão da morosidade da justiça, da dificuldade de entrega da prestação jurisdicional, falta de servidores em alguns fóruns e alguns lugares, veio a pandemia. E com a pandemia, parou-se por um tempo totalmente a justiça e foi voltando aos poucos. Algumas justiças, como é o caso da Justiça do Trabalho, que não tem sede em Brasília de Minas, que se alguém quiser ajuizar alguma ação, ativar a Justiça do Trabalho, tem que ir a Montes Claros para reclamar algum valor, ela está totalmente digitalizada, ou quase totalmente digitalizada, o que fez com que, mesmo com a paralisação da pandemia, ela continuasse a desenvolver. Então, os processos continuaram a andar, as audiências começaram a acontecer de maneira telepresencial. Aí, uma crítica muito grande de nós, advogados trabalhistas, com relação às audiências que têm que ouvir testemunha de maneira telepresencial. Não concordamos, também não concordamos com a possibilidade de fazer sessão do Tribunal de Júri de maneira telepresencial, mas a justiça comum, aquela que é materializada pelo Tribunal de Justiça, aí em Brasília de Minas, pelo fórum local, Nelson Hungria, aí na Avenida Rui Barbosa, o que vai acontecer é que grande parte dos processos são físicos, não são digitalizados. E a Justiça deu uma parada geral, e agora estão tentando ver como que seria essa volta. Então, há, nesse momento, uma tentativa de digitalização desses processos, mas houve uma paralisação, ou seja, as justiças que estavam mais evoluídas na digitalização e na maneira de tratar os processos eletronicamente, essas conseguiram caminhar. A justiça comum dos processos de papel, essa nós tivemos uma paralisação, o que retarda a vida do cidadão que tem uma questão a ser resolvida pela justiça e retardou também muito a vida dos advogados que precisam ver a justiça funcionando para que eles possam também ter seu sustento e sua remuneração. Ô Fabrício, como que você vê o acesso da sociedade mais pobre brasileira ao judiciário? Porque nesse período
da pandemia, às vezes, algumas situações em que pessoas com menos poder aquisitivo não tinham necessidade de acionar a justiça ou de usar os serviços do judiciário, passaram a ter. De repente, essas pessoas têm uma certa dificuldade para o acesso ao judiciário. Como que você vê essa democratização da justiça brasileira? Vamos lá, Fernando. Nem eu, nem ninguém sabe como que será a vida depois da pandemia. A única coisa que a gente sabe é que não será igual ao que era. Isso aí, a gente sabe que muita coisa vai sofrer alteração. Eu tenho falado muito disso, tem sido requisitado a fazer lives para o Brasil inteiro sobre questões do trabalho pós-pandemia, e acho que isso serve para a justiça e serve para todos os pontos. Foi afetado, vários setores foram afetados, setor como, por exemplo, de turismo, que desceu a zero, companhias aéreas, o comércio, de maneira geral, os donos de bar. E algumas coisas não vão voltar ao que era antes. Uma empresa que pegava uma pessoa e levava para uma reunião em São Paulo, ela vai fazer uma reunião virtual sem precisar deslocar, gastar passagem. Com a pandemia, 3 setores foram muito afetados em termos jurídicos, em termos de impactos em áreas do direito. Esses setores foram o trabalhista, o tributário e a questão de contratos e consumidor. Então, pessoas que tinham contrato de aluguéis não conseguem pagar esse aluguel. Pessoas que tinham dívida com bancos estão com dificuldades, porque uns perderam emprego, outros perderam renda, outros estão dentro de casa, outros tinham atividade na economia informal e não conseguem mais fazer caminhar, outros eram donos de bares, restaurantes que tiveram seus estabelecimentos fechados, e tudo isso tem impactado. Ou seja, essas pessoas, ou parte delas, vão precisar de discutir essas questões no judiciário. Se vão continuar pagando o aluguel, como que se conseguiu discutir se abaixar ou não o valor daquele aluguel, se tiveram problemas com suspensão do contrato de trabalho, porque trabalhavam de carteira assinada e tiveram o contrato suspenso, vai precisar. Acho que o importante agora é pensar. Ontem, nesse final de semana, nós estamos lamentando e com muita tristeza enfrentando um número de mais de 100 mil brasileiros mortos, só os notificados, o que pode ser, inclusive, mais ou muito mais. E a volta da justiça ela tem que ser pensada de uma forma que não agrave ou que aumente essas questões. O acesso à justiça no Brasil, ele se dá quando o cidadão, à parte, procura o judiciário. E tentaram, na justiça comum, criar uma justiça mais simplificada, vamos dizer assim, que são chamados juizados especiais, e que eram para ser mais rápidos e que, muitas vezes, o volume que chega no juizado especial e com a simplicidade, às vezes, daquelas provas, não há o atendimento total dos direitos daquelas pessoas, daqueles cidadãos. Então, o que eu recomendo é que sempre o cidadão procure um advogado e que esse advogado é a melhor forma. Ir para a justiça sozinho, reclamar no juizado especial, parece ser uma boa ideia, mas realmente ela não é, porque você não vai ter alguém para acompanhar. E, tendo advogado, o acesso à justiça fica mais completo, porque o pior advogado é muito melhor que advogado nenhum para olhar os direitos daquela pessoa. Fabrício, você citou aí esse momento triste que o Brasil vive, né? Uma marca histórica de 100 mil mortos por um vírus. A pandemia do coronavírus trouxe essa marca triste para o nosso país. Nesse momento em que discute muito a questão da importância do isolamento social para que as pessoas não transmitam o vírus e, consequentemente, possa diminuir o número de infectados e também o número de vítimas fatais, como que você vê essas discussões
até mesmo globais nesse sentido, em que saúde e trabalho, duas situações em que o cidadão precisa muito e às vezes é preciso abrir mão temporariamente ou ficar afastado do trabalho para proporcionar a saúde, mas a falta do trabalho na vida da pessoa também traz prejuízos. Como que você vê e como que você balanceia essa situação? Fernando, a questão que ficou superposta é se a gente gostaria que houvesse mortes de CNPJ ou de CPF, né? Se era para fechar empresas ou se era para morrer pessoas, ou se dava para coordenar os dois. O que nós vimos é que o Brasil, alguns países, a maioria dos países do mundo, fizeram um isolamento social e tiveram regras de saúde pública muito mais eficazes do que aconteceu no Brasil. O Brasil começou com o isolamento. Pode olhar que tem país, vamos dizer assim, Portugal é um país do tamanho de Minas Gerais, mas lá teve menos de 1.000 mortos. Outros países são pequenos. A Nova Zelândia, que é tido como grande exemplo, é pequeno. Só que houve o que não houve no Brasil, que foi uma voz única, um comando único de saúde para a população. Esse, eu acho, que foi o grande problema que ocorreu aqui. Nós nem fizemos um isolamento social de um tempo necessário e nem estamos fazendo uma abertura no momento em que houve um isolamento social eficaz. Então, aqui no Brasil, enquanto o governo federal falava uma coisa, o governo estadual falava outra e as prefeituras de cada município falavam outra. E com isso, o que poderia estar no momento em que menos mortes tivessem ocorrido e que a gente tivesse com a flexibilização hoje, consistente, como está acontecendo em alguns países que estão voltando às situações empresariais, o problema desse vírus é que, quando começou o isolamento, ninguém tinha noção de quando ia acabar, ninguém tinha noção qual era o tempo que deveria ficar fechado. E o que ocorreu é que, como as pessoas começaram por si a não usar máscara, a saírem, a quebrar o isolamento, a fazerem festa, a criar bares clandestinos, como há aqui em Belo Horizonte, um monte de pessoas funcionando clandestinamente, fez com que nós estivéssemos num ponto que não sabemos quanto tempo mais vai durar o pico ou esse momento de platô que está a pandemia. O que eu imagino é que, como se em outros países nós tivéssemos tido uma voz única de comando, uma direção certeira, não o governo federal está com duas vozes. O ministro da Saúde, na época, o ministro Mandetta, dando umas certas orientações, e o presidente da República dando outras, o prefeito da cidade de Belo Horizonte, da capital do estado, dando determinadas diretrizes e o governador dando outras. E isso foi péssimo, tem sido péssimo. Eu acho que não há que discutir a questão entre economia e saúde, eu acho que tem que pensar nas duas coisas. Eu imagino que, se o isolamento social tivesse sido feito como começou a ser feito no Brasil no início, nós estaríamos hoje podendo abrir as portas e o comércio ter voltado e já numa fase muito mais evoluída do que nós estamos voltando, mas voltando sem segurança na maioria das cidades. Mesmo os países com maior número, com mais liberais que sejam, como é o caso da política econômica do ministro Paulo Guedes, todos os países do mundo socorreram a economia de menor ou de maior monta. A Inglaterra, países grandes também, com grandes volumes de dinheiro para os comerciantes. O que ocorreu no Brasil é que os bancos receberam dinheiro para passar para os comerciantes, para emprestar com baixo custo, porém a burocracia tem sido tão grande que os comerciantes não estão conseguindo acesso a isso. E a medida provisória que o governo soltou a princípio, eu disse aqui, ela
não trazia nenhum auxílio para os trabalhadores que tivessem contrato suspenso, que ia prejudicar as empresas e os empregados. E depois ele mesmo alterou isso. Então, e o auxílio emergencial que o governo propôs ser de R$200, a Câmara e o Senado passou para 600, o que tem socorrido a população. Então, não foi um ato do governo brasileiro somente, mas foi uma forma que os governos do mundo encontraram para que o Estado estivesse presente na vida das pessoas e que a economia não acabasse de uma hora para outra num buraco muito grande. Ô Fabrício, você falou que a Ordem dos Advogados moveu 3 ações no STF, todas foram atendidas com liminares, dando aí a garantia da competência de estados e municípios na adoção de medidas de combate à pandemia, nas decisões de isolamento social, a suspensão das restrições à lei de acesso a informações consideradas inconstitucionais e ainda, a mais recente, a garantia da proteção de dados telefônicos da população brasileira em decisão assinada nesta sexta-feira, dia 24, na última sexta-feira, dia 24, pela ministra Rosa Weber. Mas no início, você falou também, quando você discorreu aí sobre a questão dos números de mortes, que deveria ter uma orientação única e uma orientação nacional. Mas como você vê essa situação em que deveria ter, como em diversos países em que a pandemia está mais controlada, uma autoridade do próprio presidente, e essa autoridade ela tem um valor nacional. No Brasil, o próprio STF acabou tirando autoridades do presidente em algumas situações. Você entende que o STF, que o Judiciário brasileiro, teve que intervir quando percebeu que, de repente, o presidente do nosso país não estava levando o combate à pandemia por uma linha que seria a mais adequada? Olha, Fernando, o Brasil é o único país do mundo, nesse momento, que não tem uma pessoa da área de saúde como ministro da Saúde. Nós temos um general que entende logística de distribuição de remédio, mas não é alguém da área da saúde. O que o STF fez foi garantir o que a Constituição fala da questão da autonomia dos estados e municípios. Ele estabeleceu esse ponto. Mas isso não tem nenhuma correlação com trabalhar unificado Estado, município e União Federal numa direção só. Todos os entes federativos poderiam estar trabalhando numa só direção. Você vê que tem Estado que atuou muito mais fortemente na preservação de vidas do que outros. Você vê que tem municípios que voltou o funcionamento normal, aumentou muito o número de mortes e teve que recuar novamente. E essa questão de que a economia não pode parar e que as mortes têm que acontecer porque é assim, não é. Nós estamos vendo em outros países, se fosse assim, a mortandade nos outros países tinha sido igual aqui. Então, acho que o Supremo manteve o entendimento, mas isso da Constituição Federal, da autonomia de estados e municípios, mas isso não quer dizer que União, Estado e município não deveria falar uma voz única, como aconteceu em Portugal. Eu fiz uma live esses dias para Portugal, eu fui convidado para falar, e eu acabei, na live, perguntando à pessoa que me entrevistava qual foi a diferença da condução jurídica e política da coronavírus em Portugal e no Brasil, e ela me respondeu: aqui em Portugal todo mundo falou a mesma língua, mesmo tendo autonomia, os municípios e os estados, e as províncias, as regiões. Né? Você acha que o Brasil é um país, nesse momento, dividido politicamente e algo que não deveria acontecer na prevenção da saúde pública, que era a interferência política, e isso tenha ocorrido nessa pandemia, Fabrício? Fernando, é muito triste o que o Brasil vem vivendo. Nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão externando ódio para as outras, uma quantidade de fake news que não leva a lugar nenhum, as pessoas disseminando notícias falsas.
pessoas que têm o primeiro grau, segundo grau, que não têm nenhuma formação na área médica, receitando remédios. Nós estamos vivendo um período que as pessoas manifestam contra as outras em grupo de família, brigam, racham, dividem, sem nenhuma necessidade. Nós temos um problema muito maior nesse momento, que é estar vivo ou estar saudável ou estar doente. É isso que nós tínhamos que preocupar. Nós não temos que, nesse momento, ficar discutindo em grupos, brigando, levando o país para uma situação muito pior do que ela está, porque nós transformamos, e eu falo nós, porque é o país, uma situação política como se fosse um Cruzeiro Atlético, como se fosse um Imperial e um NAB, como se fosse um Fla-Flu. Eu torço para fulano, eu torço para ciclano. Não é momento disso. É a hora da gente pensar na saúde, na ciência, no crescimento do país. Tanto que esse momento que o presidente da República falou menos, discutiu menos, que os filhos dele interferiram menos na política do Brasil, aumentou a popularidade dele. Então, acho que é momento do Brasil ficar mais unido, das pessoas esquecerem esse Atlético e Cruzeiro que elas estão submetidas, muitas delas estão submetidas e brigando em grupo, e pensarmos num país para frente. Fabrício, eu vou te fazer uma pergunta relacionada ao auxílio emergencial. O auxílio emergencial tem movimentado muito a economia. Você tem noção do que pode acontecer, assim, impactando a economia de um ponto negativo, depois que as pessoas deixarem de receber esse auxílio? Pois Samanta, o que vem se discutindo é, como eu disse, o governo federal teve que intervir dentro da economia. E uma forma de intervir foi essa. Alguns países do mundo interviram muito mais do que o Brasil, assumindo as folhas de pagamento das empresas e coisas do tipo. Estão discutindo, e o governo federal já está preocupado com isso, de ampliar a quantidade de parcela, não no mesmo valor, mas ampliar a quantidade de parcela do auxílio emergencial. E nós sabemos, pelo que a gente vem estudando e vem assistindo, que mais próximo do que a gente vivia só depois da vacina. É claro que, graças a Deus, pela primeira vez no mundo, haverá uma vacina com um prazo tão pequeno a partir do surgimento de um vírus. Mas, com certeza, vai impactar, mas o que está acontecendo é que a economia também começa a voltar. Nos estados e nos lugares em que foi feito isolamento social e está voltando de passo em passo, fases em fases, sem voltar para a fase anterior, a economia vai voltar. Mas, com certeza, o auxílio emergencial ele foi fundamental para que as pessoas, em alguns casos, até pudessem se alimentar nas suas casas por causa da existência dele. A falta do auxílio emergencial ou a não intervenção do governo e do Congresso Nacional, que mudou o auxílio emergencial de R$200 para R$600, fez a diferença na vida das pessoas e movimentou a economia. Porque você imagina, se não tivesse, como ia voltar a economia nesse momento. Fabrício, as autoridades falavam no início da pandemia em cerca de 5 mil mortes, e já havia uma grande preocupação com a tragédia maior, inclusive uma preocupação do judiciário. O STF agiu, como você falou aí, no sentido de que essa tragédia não fosse tão grande aqui no país. Esses números de 100 mil, que são assustadores, provocam aí dentro do setor judiciário, e é claro, no meio político também, uma discussão muito mais ampla com relação a responsabilidades, inclusive, dessa crise de saúde pública? Sem dúvida, Fernando. E o problema não é que são 100 mil mortes em números fechados finais. São 100 mil mortes em viés de alta. Nós não estamos sabendo quando que isso vai diminuir. Nós estamos falando em 100 mil, talvez você me entreviste daqui 4 meses, 3 meses, nós estaremos falando em 160 mil. Não fechamos a quantidade. Vai se discutir responsabilização, sim. Vai ter muita discussão jurídica
sobre essas questões, sobre falhas, sobre responsabilização. Agora, é interessante que deixemos claro e possamos ver algumas coisas. 3 coisas, ou 3 pontos que eram muito questionados, se mostraram muito eficientes durante a pandemia. Primeiro, o SUS. Quem está socorrendo com maior habilidade e com maior técnica as vítimas de coronavírus no Brasil é o SUS. Segundo ponto, a crítica que era feita gigante às universidades, as pesquisas e o desenvolvimento e o combate ao coronavírus estão sendo desenvolvidos pelas pesquisas universitárias. E terceiro, que havia uma crítica muito grande ao direito do trabalho, que prejudicava as empresas, que era péssimo, que tinha que vir uma reforma trabalhista ainda maior, nós vimos que foi baseado no direito do trabalho, que as pessoas tiveram suspensão de contratos, não perderam muitos empregos, puderam voltar em trabalho remoto, trabalhar em casa, receber seus salários, e muitas atividades estão sendo mantidas de casa. Eu, por exemplo, como você disse, eu leciono na Católica, leciono na PUC desde 99, e pela primeira vez eu estou dando aula da sala da minha casa para todos os alunos da PUC, com interação, com tudo. Isso foi possível graças à readequação que o direito do trabalho também sofreu. Então, o SUS, a pesquisa da universidade e o direito do trabalho vão sair mais fortes da pandemia, vão sair maiores dessa pandemia. Hoje, aquelas críticas que se fazia ao SUS, que o SUS era péssimo, que o SUS era horrível, que o SUS era um lixo, a gente não tem escutado mais. Tem visto a valorização dos trabalhadores do SUS, e eu quero cumprimentar todas aquelas pessoas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, que não puderam parar de trabalhar, aqueles que trabalham nos hospitais, aqueles que trabalham na limpeza urbana, aqueles que trabalham nas atividades essenciais, que estão na linha de frente e estão fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, nós vamos sair com outros pensamentos. Você vê que várias empresas não vão reabrir. Aqui em Belo Horizonte, Fernando, estão dizendo um fechamento gigante, enorme, de bares e restaurantes. O que tem de restaurantes aqui com faixa passando ponto é enormidade. O que tem de empresas que vão continuar trabalhando de maneira remota, no teletrabalho, é gigante, vão devolver muitos imóveis. Tem um escritório de advocacia que eu conheço que tinha 2 andares que ele ocupava. Todos os advogados estão trabalhando em casa e não vão voltar para o escritório, porque os donos do escritório estão achando que o trabalho remoto teve produtividade e que vão continuar sem espaço. Então, imagine a quantidade de imóveis que serão devolvidos nesse momento. Mas o direito do trabalho dando resposta. Então, nós vamos pensar muitas coisas. Tinha gente que não tinha dinheiro para o próximo mês, vai pensar em economizar mais, porque vindo outra pandemia, ele vai estar mais preparado para o dia seguinte, porque nós, de uma hora para outra, tínhamos carro e não podíamos andar, tínhamos dinheiro para gasolina e não podíamos abastecer, não tínhamos restaurantes para ir, porque tudo ficou fechado e nada será como antes, como dizia aquela música de Milton Nascimento e Fernando Brant. Então, nós temos que repensar um monte de coisa e valorizar muito esses profissionais da saúde, o Sistema Único de Saúde do Brasil, lembrando que a maioria dos países não tem um sistema de saúde gratuito, como é o caso do brasileiro, e que o SUS vem dando resposta à pandemia. Um dos cânceres da sociedade brasileira hoje é a questão das fake news. Elas estão sendo muito prejudiciais nesse momento de pandemia, e nas eleições elas agravam porque elas detonam com a reputação de pessoas que são sérias, são honestas e criam fatos falsos para serem prejudicados. Eu acredito e entendo que quem cria fake news tem que ser responsabilizado e comete esses crimes, como também quem dissemina fake news. Então, se vai uma lição ou um conselho final nessa nossa manhã agradável, falando sobre os impactos da
da pandemia nas relações jurídicas, o impacto das questões cibernéticas logo depois da pandemia nos direitos, eu digo, muito cuidado quando recebam uma notícia. Quem dissemina também pode ser indiciado. Então, não mandem nada que vocês não conheçam a fonte, não tenham certeza, que não foi apurado. Que não... Falando sobre fake news, estamos de volta com ele? Nos ouve, doutor Fabrício? Perfeitamente. Então, você estava chamando a atenção das pessoas para a questão desses crimes, das fake news. Isso, exato. Dizendo que quem dissemina fake news também é responsável e pode ser punido por isso. Indiciado. Doutor Fabrício, muitas pessoas podem, principalmente quem está chegando para esse mundo, porque a pandemia trouxe isso, trouxe um público muito grande e novo para a internet, que mesmo a internet já estando aí há bastante tempo, evoluindo há bastante tempo, muita gente estava distante dessas ferramentas. E a partir da pandemia, por uma necessidade de compras, ou de entretenimento, ou de estabelecer contatos mesmo com outras pessoas, acabaram chegando para esse mundo. E, de repente, pessoas que começaram a usar essas ferramentas agora não entendem ainda a questão de legalidade nesse meio. Você falou sobre a questão de punir, que as pessoas serão punidas como qualquer outro crime, quem praticar um crime virtual. Então, o que eu queria falar é que, de repente, as pessoas não entendem que o crime pela internet, ele deixa rastros assim como outros crimes também, e a justiça chega aos culpados, não é isso? Fernando, eu vou dizer uma frase que é a seguinte: o mundo virtual e o mundo real, eles se conectam. Não é o fato de eu estar atrás de um computador que eu faço uma injúria e ela não é injúria no mundo real. Ela é injúria no mundo real e ela vai conectar com o mundo real. Eu não posso, por estar atrás do computador, eu não posso tudo. Quer dizer, eu não posso nada que eu não possa presencial. Tudo que eu posso presencial, eu posso no mundo virtual. Tudo que eu não posso no mundo virtual, eu também não posso no mundo real, eu não posso no mundo virtual. Então, eu não posso ofender pessoas, criar falsos testemunhos, criar falsas notícias, porque se eu fizer isso numa mesa de um bar, por exemplo, e eu fizer isso na internet, ou se eu ofender alguém na minha empresa, ou ofender na internet, eu estou ofendendo da mesma forma. Eu vou ser indiciado do mesmo jeito. Fora que aqui fica gravado. Eu já faço prova contra mim de tudo que já facilita a prova para outra parte quando eu falo pela rede social. Então, aquelas pessoas que estão agora aprendendo, que estão lidando com redes sociais, com o meio cibernético, com o mundo virtual, não foi por acaso que o Facebook travou esse monte de conta falsa, um monte de gente reproduzindo notícias falsas, notícias que não tinham nenhuma vinculação. E essas pessoas vão responder processos, vão ser indiciadas, porque elas estão soltando notícias falsas. Daí, então, o que eu faço atrás de um telefone celular ou atrás de um computador é como se eu estivesse fazendo presencialmente, porque sou eu, e eu não deixo de ser eu atrás de um computador. Então, as pessoas chegam em casa, estão atrás do computador e acham que pode escrever qualquer coisa na internet. Poder pode, mas responderão por isso e terão consequências disso para serem depois administrados por ele mesmo e alguns problemas criminais caso ocorra crime nessas suas atitudes. Doutor, vamos para as perguntas dos ouvintes agora. Tem uma pergunta aqui. Olá, bom dia. Dispensável parabenizar a Clube pelo relevante papel social que desenvolve na nossa região, e já o faço sempre. Fabrício, parabéns por levar o nome de Brasília de Minas para a capital mineira e para o mundo. Há um
adágio que diz que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu, particularmente, não gosto e não concordo com ele. Haja vista que penso que nem Chico, tampouco Francisco merecem apanhar. Nesse sentido, gostaria de saber de você se vocês, advogados, ainda veem a justiça como uma ferramenta elitizada, sendo que os menos abastados não têm a mesma sorte de um devido processo legal como gozam os que podem pagar por um advogado. A despeito de termos no nosso país, os defensores públicos, na prática, o que vemos é uma não aplicabilidade do nosso artigo 5º da Carta Magna, onde dizem que todos são iguais perante a lei. Abraço, Cristiano Dil, é o Dil da Polícia Militar que está fazendo essa pergunta para você, Fabrício. Gil, muito obrigado. É muito bom receber sua pergunta. E quanto a levar o nome de Brasília de Minas, isso eu faço questão. Onde eu vou, qualquer lugar do Brasil que eu dou palestra, eu faço questão de falar de Brasília de Minas, até me apelidar de embaixador de Brasília de Minas. Eu fico muito feliz com esse título informal que me deram, porque é onde eu me criei, foi onde meus valores foram formados, onde estão minhas raízes, onde estão meus amigos, onde está minha Bramoc. Então, é aí que eu me formei, foi aí que eu recebi meus valores familiares, meus valores religiosos, meus valores culturais. Então, essa terra é minha base. Daí, onde eu vou, eu falo sim de Brasília de Minas. Sua pergunta é fantástica, sobretudo vindo de você que trabalha no meio de justiça, e saber que, obviamente, que as pessoas precisam de um advogado para se defender. É claro que aqueles que não têm condição de contratar um advogado, o Estado fornece, ou quando não fornece, algum advogado trabalha para ele. Existem muitos advogados de qualidade que trabalham para pessoas que não têm condição e vão receber do Estado, que é chamado de advogado ativo. Obviamente que algumas pessoas chegam em determinado ponto nas suas carreiras, não atendem mais dativos, mas ainda se consegue vários bons advogados para trabalhar de maneira a ser remunerado posteriormente, apesar de que o Estado tem sido muito ruim nessa questão da remuneração, mas os advogados têm buscado na justiça e conseguido receber. Daí eu recomendo aquelas pessoas que não têm condição de contratar um advogado que requeram ao juiz a nomeação de um advogado ativo e muito advogado de qualidade, porque temos muitos advogados formados no estado de Minas Gerais, e hoje Brasília de Minas é uma cidade que tem muitos advogados de qualidade. Essa pessoa poderá ter um advogado de qualidade, não podendo remunerar e pagar o advogado que talvez ela gostaria de atender. E você falou que melhor de tudo é ter um advogado, né? Quando se precisa da justiça. Sim. Sim, quando alguém tem um problema, a primeira frase é: vou procurar um advogado. Olha, você vai me processar, eu vou te processar, vou procurar um advogado. Isso não é uma ameaça, isso é uma forma de dizer: estou exercendo o meu direito. Mais uma pergunta. Aqui é Fabrício Moraes, gostaria de parabenizar a participação do Dr. Fabrício Gonçalves e que perguntasse a respeito de sua participação pela ABRAT, na 103 Convenção da Organização Internacional do Trabalho. Obrigado. Um abraço para o Dr. Fabrício Moraes, que está licenciado na presidência do AB, que fez um trabalho fantástico enquanto esteve presidindo. No ano de 2014, todo ano, a Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, na Suíça, ela reúne 185 países para decidir as normas que vão reger o mundo do trabalho. E o Brasil é membro da Organização Internacional do Trabalho, a chamada OIT, e ele forma a delegação. E eu tive a alegria de ser um dos representantes oficiais do Brasil, representando o Brasil em Genebra, na Suíça,
na Conferência 103 da OIT, em que nós discutimos coisas relativas à questão do trabalho escravo e proibição do trabalho escravo moderno. Então, foi um momento em que pudemos contribuir com o Brasil e pudemos representar o Brasil no mundo. Tem mais uma pergunta aqui. Olá, bom dia a todos, em especial ao entrevistado de hoje do Sala, o advogado Fabrício de Matos. Bom dia, gostaria de saber se fora do regime da CLT, um prestador de serviço que deixa de prestar tal serviço por conta de adoecimento ou quarentena, pode deixar de receber por isso? A pessoa faz mais perguntas, são 3 nessa mensagem. Se por acaso um empregado apresentar um atestado de afastamento por ter sido infectado pelo novo coronavírus, este afastamento pode ser considerado ocupacional? Uma pessoa que trabalha na área de saúde e que tenha contato direto com pacientes infectados por Covid-19, terá algum direito a receber, terá direito a receber insalubridade de 40%? Muito obrigado pelo espaço e parabéns pelo programa. Boa semana a todos. É o Japa que está perguntando, Fabrício. Vamos então pela primeira pergunta, né? Vamos lá, pode deixar que eu introjetei as 3 aqui. Sim, então vou responder uma a uma. Ô, Japa, é o seguinte, esse aí é o pé que eu chuto, né? Direito do trabalho. A minha área, é onde eu escrevo, meus livros são editados aí, então, direito do trabalho, vamos lá. Primeiro, quem não é regido pela CLT, uma pessoa que é prestador de serviço, se ela tem um problema, como que ela faz para ficar afastada? Quando a pessoa é prestador de serviço, se aquilo não for uma forma de fraudar o contrato de trabalho, de tentar fazer com que aquela relação é uma relação de trabalho, de emprego, mas eu estou fingindo que ela não é uma relação de emprego, eu posso ajuizar uma ação, provar que eu sou empregado, conseguir a carteira assinada. Mas se eu sou prestador de serviço de uma relação que eu sou autônomo, aí eu tenho que pedir afastamento, eu tenho que recolher como autônomo e pedir afastamento pelo INSS como autônomo, para o INSS cobrir esse período. Segundo, adoecimento por Covid, atestado por Covid é considerado doença ocupacional nesse momento. Terceiro, quem trabalha em atividade com pacientes direto de Covid, insalubridade, e vai ganhar insalubridade em 40% se for regido pela CLT, porque é algo muito letal. Então, é o máximo da insalubridade, que a insalubridade é dividida em 10%, 20%, 40%. Então, será pago a 40%, desde que feito prova e perícia disso. Doutor Fabrício, tem mais uma pergunta aqui. Uma pessoa está dizendo o seguinte: olá, bom dia, aqui é Janete, do bairro Santa Cruz. Por favor, me ajudem que eu estou precisando muito da orientação de um advogado. Meu esposo, ela falou o nome, mas eu não vou citar nomes nem nome da empresa, que ela falou o nome do esposo dela e também da empresa. Mas ela diz que o esposo dela trabalhou por 9 anos em uma empresa e foi demitido no mês de novembro de 2019 e até hoje não teve o acerto. Ele está com 3 anos sem acerto, 2 férias, 3 décimos-terceiro, um salário, indenização e 16 dias trabalhado. E até hoje não deu baixa na carteira. Ela pergunta o que fazer se o Ministério do Trabalho não está funcionando. Desde já agradeço. É a Janete que está perguntando. Ela vai procurar um advogado e provavelmente esse advogado vai ajuizar a ação na Justiça do Trabalho, que é em Montes Claros, e a Justiça do Trabalho está funcionando. Doutor Fabrício, a Selma aqui de Brasília de Minas faz a seguinte pergunta. Pedi demissão no mês de fevereiro deste ano. Meu FGTS ficou retido. Tem algo que posso fazer para receber antes dos 3 anos que a lei pede? Quando a pessoa pede demissão, ela não tem direito do saque imediato. Mas, para ela ficar 3 anos, 3 anos sem nenhum tipo de vínculo empregatício. Se ela for contratada novamente, é só o final dos 3 anos. Então, ela vai poder usar, se ela for adquirir um imóvel, por exemplo,
tá? Se ela for reformar um imóvel, aí, ou quando aposentar, ela vai poder levantar. Mas né, se ela não tiver em época de aposentadoria, ela vai poder utilizar na compra ou reforma de imóvel. Ou 3 anos sem carteira assinada, ela vai à Caixa Econômica Federal ou num posto da Caixa e levanta o fundo de garantia. Fabrício, nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Tem duas perguntas aqui que são nossas mesmo, mas eu gostaria de te perguntar, porque nós estamos falando com um advogado brasiliense que faz muito sucesso em Belo Horizonte, conseguiu construir uma carreira jurídica que é referência nacional, tem um respeito no meio nacionalmente e até internacionalmente, a gente pode falar. Você, como a gente leu aqui no mini currículo, conselheiro federal da OAB Nacional e presidente da CNDS, Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB Federal, professor com mestrado em Direito do Trabalho da PUC Minas desde 1999, ex-presidente da OAB Mineira 2016-2018 e ex-presidente da ABRAT 2012 e 2014, advogado trabalhista, atuando aí na capital mineira desde 1993, autor de 21 obras jurídicas. A gente sabe o quanto essas obras elas acabam sendo importantes para diversos outros profissionais, né? Também cidadão honorário de Belo Horizonte, Uberlândia, Lavras. Ele está mostrando ali para a gente flexibilização trabalhista, que é uma obra recente essa, doutor. Então, cidadão honorário de Belo Horizonte, Uberlândia, Lavras, Araguari, Varginha, Januária, São João da Ponte, Patos de Minas. Nesse currículo que a gente leu aqui, o que mais te orgulha? Qual o ponto que você considera que foi o ápice do seu sucesso no meio jurídico, doutor Fabrício? Ser de Brasília de Minas, Fernando. Falta aí. Como que é? É o ponto que eu mais me orgulho no meu currículo. Ser de Brasília de Minas? Que maravilha, né? Isso. Sim, mas isso é que deu minha base para eu seguir e ter força para seguir. Porque é o seguinte, falando um pouco da questão pessoal. Na minha família, eu fui a primeira pessoa a formar em Direito. Então, quando eu formei, eu não tinha nenhuma referência na área jurídica. Eu cheguei em Belo Horizonte sem ter nenhum parente, aquela velha história do rapaz latino-americano sem parentes importantes e vindo do interior, né? E foi isso que me fez seguir. Foi essa força de ser daí do sertão, de ser o sertanejo, de ter minhas raízes aí, de querer seguir e contribuir alguma coisa para a sociedade. Talvez o maior orgulho que eu tenho é de retribuir, de alguma maneira, a função social da minha profissão, que é atender pessoas, que é dar informações, que é levar informações, que é poder dar entrevistas e deixar as pessoas mais informadas e trabalhar pelos direitos sociais no Brasil. Talvez seja isso que eu tenho mais orgulho. Presidência da OAB Mineira, foi um momento muito importante para você, doutor Fabrício, 2016, 2018, até mesmo pela unanimidade que houve. Eu me lembro da época em que a gente te entrevistou aqui em Brasília de Minas, uma vez que você esteve aqui como presidente da OAB, foi uma entrevista rápida, uma conversa rápida, mas a gente já teve esse contato quando você era presidente da OAB. E eu me lembro também, no meio jurídico, em algumas coberturas jornalísticas que a gente fez na época, essa unanimidade que havia pela aceitação do seu nome para ser o presidente da OAB em Minas Gerais. Pois é. Isso não deixa de trazer muito orgulho para a gente. Você imaginar que, quando eu fui presidente, tinha 100 mil advogados e um era o presidente da OAB. A OAB de Minas está com 88 anos e foram 20 pessoas que presidiram ela nesse tempo. E um é um brasiliense, que sou eu. Fomos eleitos em chapa única, o que é dificílimo de acontecer. As eleições são disputadíssimas na Ordem dos Advogados no Brasil inteiro. Chegam a ter 4 chapas, 5 chapas, 6 chapas. E na nossa chapa única. Naquele momento, eu tinha sido já conselheiro da OAB, diretor da Escola Superior de Advocacia da Ordem,
tesoureiro da OAB por 2 vezes e entenderam que eu tinha o perfil para presidir a ordem. Nesse momento, nesse tempo todo, só 3 pessoas do norte de Minas presidiram a OAB. O advogado, ex-professor do FMG, Darcy Bessone, o advogado professor do FMG, professor Marcos Afonso, e eu, né? Então, foram 20 advogados até hoje a presidir a OAB de Minas, que é a 3ª maior do Brasil, com um volume de movimentações que, se fosse um município, seria um município de número 75 no estado de Minas Gerais, uma folha de pagamento altíssima, com 229 subseções à época, ou seja, a OAB em 229 lugares, que tivemos oportunidade e possibilidade de viajar o estado inteiro atendendo a advocacia e atendendo a população, porque fomos ao Supremo Tribunal Federal e conseguimos que o ministro Alexandre de Moraes fizesse com que todos os depósitos judiciais voltassem para as partes, já que o governo do estado teve um problema naquele momento e tinha levantado os depósitos judiciais que pertenciam às partes, e não tinha reposto ainda. Então, a OAB, a nossa presidência, fez isso, deu melhores condições aos advogados. Então, realmente foi um momento que eu tive muito orgulho de estar ali representando toda a advocacia de Minas e sendo um dos 27 presidentes da OAB no Brasil, representando cada uma unidade da sua federação. Tem uma pergunta que eu deixei para ser a última da nossa entrevista, até mesmo porque a gente gosta muito desses exemplos de sucesso, principalmente quando acontece com um cidadão norte-mineiro e daqui de Brasília, de Minas, e pessoas que têm mais dificuldades para ter acesso ao estudo mais qualificado, que têm mais dificuldades para se encontrar na vida. E esses exemplos, eles são muito importantes porque pode ser o exemplo de uma criança, de um jovem, de um menino que esteja ouvindo nesse momento a sua entrevista e quer seguir na área jurídica também, e lá na frente ele vai falar que ouviu o Fabrício Gonçalves, que o Fabrício foi um exemplo para ele e que ele tenha conseguido alcançar o êxito na área jurídica. Eu queria só te perguntar, doutor Fabrício, eu não sei quais as suas condições econômicas na época, mas eu sei que, se tratando de qualquer jovem, de qualquer adolescente, daqui desse sofrido norte de Minas, em algumas situações, às vezes muito castigado pela seca, castigado pelas atuações políticas em diversos momentos também, mas eu acredito que você tenha tido dificuldades, sim, e essa força de superação é que levou você onde você está. Fala para a gente dessa sua história até chegar a Belo Horizonte, chegar a ser o profissional que você é no meio jurídico. Vamos lá. Eu estudei em escola pública em Brasília de Minas. Na época só existia escola pública, no João Beraldo, do pré-primário até a 4ª série. Fui para a Escola Santana, sou ex-aluno da Escola Santana, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, onde tive belíssimos professores, uma formação fortíssima no ensino que existia em Brasília de Minas, à época, e que nos orgulhava muito. Tive meus colegas, meus amigos, daí são meus amigos até hoje, temos inclusive grupo de WhatsApp, 2 colegas de Brasília de Minas. Foi aí que eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa, Fernando, que não fosse jogar bola, porque eu era o pior jogador de futebol, tinha a pior letra da sala. Então, assim, eu vi que no futebol eu podia ser cartola, né? Podia ser dirigente do clube, agora jogar não dava. Então, eu tinha que ver o que eu podia ser. E no 2º ano do grupo, existiu uma redação no grupo que se chamava Meu Ideal, o que eu queria ser quando ficasse mais velho. E eu escrevi que queria ser advogado, e a partir daí eu tinha decidido que eu queria ser advogado. Advogado no momento em que não existia habeas corpus, era o período militar ainda, mas eu não tinha consciência ainda disso tudo, mas queria ser advogado, sabia que queria defender e representar as pessoas. Fui para Montes Claros, fiz 2º grau. De Montes Claros eu tentei vestibular, passei na Católica, resumindo, né? Passei na Católica, fiz direito, fui do movimento estudantil na Católica, fui presidente do DEA,
Fui morar de aluguel em Belo Horizonte, não tinha ninguém na área jurídica, queria ficar por aqui. Pensei várias vezes em voltar para o norte para ver se, porque estava muito ruim minha situação, começando na advocacia, pouco cliente, mas aí eu tinha nos meus objetivos lecionar, eu queria dar aula. Comecei a dar aula em João Molevade, pegando uma van, gastando 2h30 para ir, 2 horas para voltar, e depois fui dar aula na PUC, fui fazer meu mestrado, entrei para a política de ordem, fui para a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, que eu presidi em 2012, depois, a ABRAT, e fomos construindo essa respeitabilidade. Fui para a Ninfa, homenageado e patrono de mais de 50 turmas de formatura, então tenho uma boa identificação, os alunos têm uma boa identificação comigo. Acabei sendo um professor referência para eles, escrevendo na área de direito do trabalho, meu livro vendendo, e aí você falando que pode servir de exemplo, fico muito feliz de poder servir de exemplo, tendo saído aí de Brasília, de uma cidade tão pequena, e ter conseguido, de alguma forma, caminhar aqui em Belo Horizonte e participar das questões, participar da vida política da cidade, debater, ser reconhecido como cidadão honorário de Belo Horizonte, tendo sido o primeiro brasil-minense a receber o título de cidadão honorário em Belo Horizonte. Isso tudo deixa a gente feliz, e se puder servir de exemplo, fico muito feliz por isso, e nunca quero perder minhas raízes. Eu quero ser árvore, mas minhas raízes vão estar sempre bem plantadas aí, e por isso que sempre que eu posso eu volto. As pessoas me perguntam, você tem ido a Brasília de Minas? E a resposta é a mesma, muito menos do que eu mereço. Ok, Fabrício. Que lindo. Com certeza já é um exemplo para todos os brasilienses, e aqueles que estão conhecendo a sua história agora, nesse momento, pelo rádio, com certeza também se encantaram aí com a sua história. Quero te agradecer, Fabrício, imensamente por essa entrevista, que demorou, mas aconteceu de uma forma remota, com alguns problemas aí de conexão, mas a entrevista aconteceu muito interessante, você, como sempre, passando as informações de uma forma muito tranquila, de uma forma bem serena, e informações muito claras. Obrigado pela entrevista de hoje. Obrigado, e espero ainda poder estar aí no estúdio. Sim, sim. Totalmente. A gente espera que a pandemia passe o mais rápido possível, e essa entrevista será marcada. Fernando, um amigo meu dizia o seguinte: no Brasil inteiro você é conhecido como advogado e professor de direito, em Brasília de Minas como compositor do samba-enredo da Bramop. Fico feliz por isso também. Obrigado pela entrevista, grande abraço, fique com Deus aí, sucesso para você. Doutor Fabrício. De bom, um abraço para todas e todos de Brasília de Minas. Obrigado, Samantha. Tudo de bom, sucesso para você. Aprendi muito. Foi uma manhã muito especial. Para mim, mais ainda. Pode ter certeza. É perigoso, a partir de agora, ela até nos deixar no rádio e voltar para a advocacia, né, Samantha? Viu? Eu gostei, mas eu... Faz os dois. É minha paixão. Faz os dois. Faz os dois, verdade. Grande abraço. Valeu, bom. Falamos então com o Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, foi presidente da OAB Mineira, e o currículo dele a gente já leu aqui, um currículo invejável mesmo para Brasília de Minas. O Sala de Entrevista está ficando por aqui, volta na próxima segunda às 10 horas da manhã. Fiquem todos com Deus, grande abraço. Samantha, obrigado pela parceria. Imagina, Fernando. Na segunda que vem estamos juntos novamente. Eu que agradeço, muito obrigada, foi um prazer. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até segunda. Tchau.